Tu pintou. De parede ou de quadro? Jamex e o Fim do Medo é a sessão Abracine que está rolando agora nos cinemas a partir do finalzinho de abril até o começo de maio. O filme do Ramon Coutinho e que está comigo aqui para bater um papo a respeito desse longa-metragem. Ramon, prazer falar contigo. Pô, prazer, Rodrigo. Massa demais. E, cara, parabéns pelo filme, em primeiro lugar. Eu queria, antes de falar aqui sobre as sessões que vão rolar durante esse mês de abril e maio, eu queria que falasse um pouquinho a respeito dessa oportunidade que o filme teve de marcar o retorno da sessão Abracine, porque faz 5 anos que não tem mais, e agora está voltando e com o teu filme, então, para passar nos cinemas. Velho, é uma coisa muito incrível essa da Bracine, porque pensar esses espaços, outras brechas para esses filmes, né? Outros caminhos e a gente da equipe assim do filme tá sentindo como se fosse quase que o segundo lançamento, assim, sabe? Porque o filme não passou em tantos festivais no Brasil, sabe? Ele não conseguiu circular tanto quanto essa sessão vai dar de dimensão, assim, sabe? Daí de Porto Alegre até aqui o Nordeste e tal. Então, assim, pra gente é incrível essa coisa também da sessão Abracine, que eu mesmo já fui algumas vezes e aqui, né? E é isso, pra gente tá sendo reencontrar o filme mesmo nessa pequena distribuição, assim, sabe? Isso é um espaço muito importante. Espero que outros filmes desse lugar que a gente fala, né? O cinema muito independente, assim, possa também passar, né? Tipo, nesse espaço da Bracine. Então, quero dar o serviço aqui, ó, dia 29 de abril, Porto Alegre, né? A gente está gravando isso no dia da sessão, né? Então, você que está vendo esse vídeo talvez já tenha passado, né? Foi na Capitólio e eu comentei, ou vou comentar, no caso, o filme, né? Nessa noite. Dia 30 de abril tem Salvador, que vai ser legal, né? Porque vai ser no Cine Glauber Rocha e Ramon, você vai estar junto com a equipe também falando sobre o Sim. filme, né? Isso vai ser Uhum. um momento especial também para vocês, imagino. É demais porque esse grupo, né, que fez esse filme, eu dirijo assim uma coisa muito louca, mas é encontro de autores, né? Então, é um filme que todo mundo que tá ali de algum jeito é artista, ou assim como o Jamex, que é o personagem, produziu alguma coisa no filme que não fosse só atuar, então é um filme que tem uma equipe desse lugar do coletivo mesmo, né? Do afeto. Então, pô, reencontrar eles, eu falei com todo mundo falando, ó, a gente fez esse filme pra se rever de novo, então. Vamos Que lá. massa. Bom, então, dia 4 de maio tem Recife, Cinema da Fundação. 6 de maio daí tem Curitiba, no Cine Passeio. Belo Horizonte, Cine Santa Teresa. Rio de Janeiro, Estação NET Botafogo. E no dia 7, Aracaju, Cine Valmir Almeida. Em Goiânia, Cine Cultura, são as sessões Abracine. Então, vão passar o filme Jamex e O Fim do Medo. Eu quero saber do projeto, então, né, Ramon? O Jamex é um artista plástico de Salvador, né, que vive uma versão dele mesmo no Uhum. filme, né? Como foi o processo para contar com ele como um colaborador? Como é que foi, então, para criar essa história? Velho, a história de Jamex e o Fim do Medo começa quando eu vejo na rua, aqui em Salvador, essa pichação, né? Fim do medo, fim do medo. Eu ficava, caralho, esse cara fala em poucas palavras, assim, uma coisa muito provocativa, e o modo como ele. E aí, tempos depois, eu descobri que era Jamex, quem era Jamex, a produtora do filme Luísa Maciel. Me apresentou numa situação completamente cotidiana, assim. E quando eu vi Jamex, eu falei pra ele, vamos fazer um filme, velho, porque ele é uma figura cinematográfica, assim. Ele, inclusive, já tá em outros filmes aqui, né? Outros curtas. E aí nasceu da gente se convidar, assim, a partir da amizade mesmo. A gente foi ficando amigo e aí a gente fez um curta, né? Eu e ele andando na rua e eu falando, velho, vamos transformar isso numa outra coisa. E a gente se apegou a essa vontade, assim, né? A gente fez um curta em 2022 chamado Jamex em Busca da Tela. E é engraçado, né? Em busca da tela dele, mas também em busca de uma tela do cinema e tal. E aí a gente é um filme muito bem eu e a câmera e ele. E aí a gente fez a partir desse curta, a gente começou a pensar o que seria um filme mais, sei lá, inventável por nós, assim, com essa cara mais. E aí a gente começou a brincar com isso, da entrega do cotidiano dele. E a gente chegou nessa ideia maluca, assim, da tentativa da entrega desse quadro e como esse artista transita nesse espaço, sabe?
Então nasceu daí, a gente foi a gente foi, a equipe foi crescendo a partir da demanda, assim, da maluquice, assim, que a gente queria criar. E aí a gente foi chamando essas outras pessoas, né? Então o filme nasce de um curta e quando a gente começou a gravar, a gente não sabia o tempo que ele ia ter, na verdade, né? Então foi um pouco. A montagem também achou. A gente sabia que era um filme maior do que um curta, mas. E aí foi isso, meio que resumidamente, foi esse o desenho do filme, sabe? Pois é, a montagem é muito destacável no filme, né? E a minha pergunta era até antes de saber disso, né? Que você não sabia direito o tamanho do filme, né? É o quanto daquilo já existia enquanto você filmava e o quanto é um pensamento que surge quando você já tem tudo pronto, já está tudo já gravado e você tem aquilo para montar. O Uhum. quanto isso é feito ali mesmo, né? Na hora ali do computador, ou o quanto isso já está na tua cabeça antes. Cara, assim, eu acho que a gente escreveu um roteiro. A gente tinha um roteiro de curta e a gente resolveu escrever pra longa. Na verdade, nesse tempo um pouco maleável. Mas era um roteiro que tava tão aberto, assim, ao que ele pudesse. O que a rua pudesse responder, sabe? Acho que a gente inventa um filme, a gente acaba inventando um método, assim, pra ele existir. E o nosso método foi acreditar que a rua ia dar muito mais do que o roteiro tava. Na verdade, o roteiro serviu pra gente ir pra rua, pra gente provocar situações, e muitas das coisas que estão no filme surgiram durante as gravações. Então, é um modo da gente filmar também, né? O modo da gente. Eu não queria fazer um filme com o Jamex que fosse tão crente no que a gente tinha escrito antes, tentando organizar ali um universo sem deixar ele um pouco descontrolado. Então eu sempre falava, gente, ó, a gente tem isso aqui pra filmar, é hoje, e se dar errado, a gente vai filmar que dá errado. E então tinha essa intenção do filme, essa prévia intenção ficcional. Por isso que eu brinco dizendo que é um filme ficcional documental, né? Porque uma ficção científica que documenta uma realidade muito crua também. Então o filme tava atrás disso, e aí vem a montagem que, com o Marcos Curvelo, né, que foi o outro montador comigo, que a gente foi inventando o filme, assim, mesmo com aquelas linhas narrativas, com aquela história que ele tem, estrutura, a gente tinha esse gancho pra pirar mesmo, assim. Então a montagem foi muito divertida, foi tão incrível quanto fazer, né? Então cada etapa do filme viveu essa, olha o que a gente tá descobrindo aqui, vamos. A gente não tinha algo tão pré-determinado, né? Acho que é Porque já, isso. porque já na abertura do filme vocês mostram que a montagem vai ser importante, né? Porque é só aquela abertura com os créditos e com aquelas corridas e com aquela maluquice que acontece, eu acho que meio que vocês já colocam assim, as cartas na mesa, assim, olha, o Jamex Fim do Medo vai ser isso aqui e vocês vão com a gente, vem com a gente, né? É meio que um convite também para essa aventura, né? Total, velho. A gente queria. Aquela cena, o início do filme foi a última coisa que a gente filmou justamente pra compreender um pouco esse micro-universo, assim, que ia surgir. E é totalmente um convite, tipo assim, vamos passear, andar com esse sujeito, né? Tipo assim, é um filme. É Correr um com o machado filme na de. mão, assim, Tipo, símbolos que vão aparecer no filme, a gente foi falando, vamos guardar isso pra abertura, que é meio que um sonho, uma coisa meio que. E aí a gente foi compondo o filme assim muito a partir do que ele ia nos dizendo também, sabe? Então esse nível de controle, descontrole, é, ele não seria esse filme se não fosse esse lugar também dessa abertura, sabe? Do que a realidade ia responder pra gente, o que coisas que iam surgir durante as falas, assim. Então ele, ao mesmo tempo que ele foi organizado, ele passou por todo o trâmite de um edital, roteiro, essa estrutura mais lógica. Quando a gente foi viver o filme, a gente foi viver mesmo, assim, foi viver a aventura sem se desesperar com o erro, sabe? É um filme errante, ele é um cara que tá andando, né? Então, agora, isso inclusive, aí. nessa sessão, eu penso sobre isso, nossa, como o filme tá andando também, né? Assim, então é esse o convite, assim, é um passeio maluco por uma cidade absurda. Tem uma pegada, assim, claro, existem muitas histórias que têm essa pegada, assim, dessa jornada. Eu lembro, claro, de, obviamente, Alice no País das Maravilhas, né, Total. e o Jamex tem isso também, né, de encontrar pessoas no caminho, e assim como a Alice, ele encontra pessoas que nem sempre ajudam ele, na verdade, mais confundem do que ajudam, na Aham. verdade, né, então, o teu personagem, por exemplo, pode ser um chapeleiro louco, na verdade, porque ele Total.
ele meio que desembaralha as coisas assim, né? E acaba confundindo mais do que explicando, né? Mas isso que é legal, na verdade, da jornada também dele, né? É de ele encontrando, né, essas pessoas pelo caminho e achando o próprio caminho dele também, né? Naquela visão meio errática daquela realidade, né? Aham. É, né? Tipo assim, tem uma coisa desse arquétipo, desse herói, é uma coisa bem Alice no País das Maravilhas e muito mais coisa, né? Essa estrutura de busca, de encontro, de desencontro. Acho que a gente queria produzir essa quebra a cada atmosfera que o filme fosse, meio que o filme meio que se quebra um pouco a cada momento, assim, sabe? Ele não respeita muito o que ele construiu antes, não sei. E aí eu acho que é muito louco ver as pessoas, né? Tipo assim, é um filme que os debates me ampliam, sabe? Porque a gente tem toda aquela intenção, mas quando alguém cria algum tipo de interpretação, assim, você fica, cara, é uma estrutura narrativa bem conhecida. E a gente quis propositadamente brincar com isso, né? Pra daí poder pirar à vontade, assim, nesse nível de liberdade estética, assim, que cada pessoa imprimisse ali. Então, não só o meu personagem, mas cada personagem que ele encontra tem algum elemento muito próprio e pouquíssimas pessoas no filme são atores, né? A gente também quis fazer um filme com pessoas. Só tem dois atores que eu posso chamar de atores, assim. Jamex não é ator profissional, a gente também queria trabalhar com esse universo de pessoas. E, e é isso, ele vai entrando nesse vórtice, assim, né, velho? O que a gente não queria fazer era um filme que fosse sobre só isso, sabe? Que fosse a jornada desse herói. Então o final é muito sobre isso, assim, para além disso, o que que ele. Para além dessa brincadeira toda do filme, o final acho que é um pouco esse filme. O que que ele é, para além desse cara desesperado tentando entregar esse quadro, né? E tem o lance do pós-apocalipse que a gente tem que falar, né? Porque a gente não está em Salvador ali, né? A gente está em Uhum. Salvadores. Como é que foi essa pegada de criar, né, esse espaço meio futurista, muito verdadeiro também, né? Muito crível, porque afinal de contas, né, do jeito que o mundo está indo, não é difícil imaginar que a gente não vai ter uma Salva Dolores no futuro, né? Todo mundo usando óculos, né, Sim. para poder se proteger da radiação. Como é que foi essa pegada assim, de também misturar isso, né? Esse artista em busca de um tipo de marchand, talvez, ali, que vai comprar o Uhum. quadro dele, mas que ele tá nesse ambiente assim que é futurista e que é pós-apocalíptico, né? Distópico. Velho, a gente escreveu esse roteiro, ele era bem realista primeiro, assim, Jamex entregar e as confusões da cidade. E Salvador é uma cidade que pra gente, ela é surrealista, assim, muito louca. Ela é tão crua na sua maluquice, a gente falou, velho, acho que a gente tinha que, como, como o filme tava interessado muito nesse lugar, a gente queria inventar um lugar também, né? Então vamos inventar tudo, bora inventar, tipo, um tempo incerto, uma cidade e isso é tão incrível assim, porque o cinema ele inventa uma coisa, uma cidade completamente louca, mas que é a Salvador mais óbvia. Tipo assim, esses lugares que a gente filmou, a gente foi nas esquinas aqui, né? Esses lugares inacabados ou esses lugares degradados, assim. Então, nesse sentido, foi muito fácil, sabe? Achar na cidade uma representação mais absurda dela, sabe? A cidade de Salvador é muito celebrada, assim, pela beleza e por todos os elementos maravilhosos culturais. Mas existem outras camadas da cidade mesmo, né? Então é muito fácil nesse cenário, ainda mais pós-pandêmico, sabe? Tipo assim, acho que a ideia também veio muito desse lugar. Eu tinha feito alguns filmes muito. Filmes de apartamento, filmes pandêmicos de apartamento, sabe? E eu queria fazer um Clássicos. filme. Já virou um nicho, né, velho? Sim. Outro dia eu vi o do Panaria, assim, falando, meu Deus, eu não tinha visto esse filme, que coisa maravilhosa. E aí eu lembro que eu tava com essa vontade de fazer um filme muito na rua, velho, desesperadamente, vamos sair dos apartamentos. E aí foi essa brincadeira da gente, quando a gente falou ficção científica, todo mundo se olha, assim, como se fosse algo. E aí, junto com a produção, junto com direção de arte, pessoas muito interessantes, assim, a gente brincou com pequenas coisas, assim, né? O óculos, pequenas pílulas. E tipo,
meu interesse pela cidade, assim, é muito grande, sabe? Esse lugar que não é Salvador, né? Porque tá ali dentro de um jogo dramatúrgico, mas é pra caramba, assim, sabe? É uma coisa muito. Eu consigo ver o filme como essa representação não tão preocupada em representar, sabe? E é ele que é ele que vê, né, velho? É ele que se assusta, é ele que se assombra, né? Então o Jamex, ele é o esse personagem que vai se assombrar diante desse mundo louco, assim. E eu tô com essa pira da radiação, velho, tipo, há algum tempo. É, eu fiz É. um curto agora que passou em Tiradentes, que também é com elemento de radiação, uma coisa meio pré-apocalíptica. Hum. E são ideias que vêm muito das aulas. Eu dei aula para escolas públicas, assim, né, fazendo filme com adolescente. E essas dinâmicas da aventura do filme vieram muito deles, assim, esses elementos de aventura, de entender um filme, se apegar a ele. Então, Jean Max, ele tem essa coisa muito inspirada por essas aulas assim que eu dava nas escolas públicas dos jovens, assim, de eu escutar ele sobre dorama, sobre filme de aventuras e falar, pô, como é que a gente pode criar um universo que seja de algum jeito atraente, narrativamente engraçado, pra jogar com outros elementos, né? Então é isso, recriar uma cidade, você pode fazer o que quiser com ela, então é meio isso. Cara, e acho que o maior barato do filme também é essa vontade de experimentar que vocês têm. Dá pra ver que vocês estão com tesão de experimentar ali, de mexer, às vezes, com o vídeo. Então, ó, tem cenas que é um vídeo que parece um vídeo antigo ali, com as suas. VHS. É. Com VHS ali, que eu acho que é bacana. Tem, mais no final ali, ele troca o óculos e a imagem muda, fica mais amarelado, fica mais sépia ali a imagem. Então, acho que vocês brincam muito com muita coisa. Eu acho que tem muita criatividade ali no meio, né? Muita. E criatividade, claro, anda de mãos dadas com a falta de, né, recursos, né? Porque tu tem que fazer o que tu Sim. pode com o dinheiro que tem, né? Então, acho que Uhum. isso também é legal. Eu acho que é um filme que trabalharia muito bem em escolas também. Não sei se vocês já passaram aí em escolas em Salvador ou nos outros lugares, porque eu acho que é um filme que instiga, eu acho, a galera a querer experimentar também. Cara, a gente passou esse filme em algumas escolas, assim, foram debates surreais, assim, né? Com os jovens adolescentes, assim, né? Muito dos que eu falei aqui, que eu conversei muito a partir das aulas e como eles pegaram essa onda experimental, assim, louca também do filme, estética. Na verdade, Rodrigo, tipo assim, eu acho que esse filme, ele é um grande baú louco de experimentações de muitas coisas que a gente tem feito aqui desde 2010, mais ou menos, com um coletivo urgente de audiovisual. Então eu vejo nesse filme é um hipermaneirismo, assim, né? Hoje em dia eu assisto e fico, caramba, velho, a gente dá pouquíssimo tempo sem música, e o filme é todo musical e tem sempre efeitos. Mas é isso, eu acho que ele é próprio desse filme meio que feito por tantos olhares e querendo não sofrer com essa falta de recurso, sabe? Fazer desse recurso algo confortável, assim, algo que fosse que a gente virasse essa chave meio da gambiarra para ser divertido fazer assim, não que a gente tem que adaptar porque não tem recurso. Então, todos os recursos que a gente usa são para rir disso também, inclusive o filme ri disso também, né? Essa essa necessidade de representação é que deixa tudo caro. Tipo, a verdade é que fazer cinema, velho, é muito fácil com essas pessoas. E eu tenho achado, inclusive, conversando com o Ikeda, com alguns críticos, assim, que falaram que o filme é muito popular nesse sentido, sabe? Não popular, aquele termo que designa o que é que a Globo Filmes e outras plataformas fazem, mas popular no sentido de produção de sentidos múltiplos, assim, de um encontro um pouco livre dessas pessoas. E ele é uma viagem. Alguém falou isso, é uma viagem de ácido, assim, de cores e é bem louco, velho. É bem louco olhar pro filme agora. É bem massa isso. Depois de. E eu acho que ele começou a ser visto. Tipo assim, eu não acho que ele é um filme que vai seguir uma lógica muito cartesiana, assim, do cinema independente, ir para os festivais, e depois a gente vai conseguir uma distribuição, e a gente vai... Eu acho que o filme, eu não sei, eu tenho a sensação que ele vai começar a ser visto, assim, de diferentes formas, né? Não só em festival. Então, a gente pensa muito isso, assim, essa carreira
aberta, né? Tipo, pô, a Bracine viu essa. A gente encontrou essa oportunidade. Então é isso, já divaguei absurdamente, mas é meio isso, velho. Só para fechar, Ramon, tu falasse muito em surreal, né? Em como a história também ela tem esse surrealismo e tem uma chave no filme, uma chave. Sim. E na Uma hora que eu vi a chave, chave. chave, na hora que eu vi a chave, eu pensei, poxa, David Lynch, né? Pô, David Lynch, aquela chavezinha lá, né? Do Cidade dos Sonhos. E no final, um dos agradecimentos lá é inclusive pro David Lynch. Aham. O quanto o cinema do David Lynch conversa contigo assim, o quanto tu e outros cineastas também, né, conversam contigo para tua arte, né, para esse Jamex e o Fim do Medo e para outros trabalhos que tu já fizeste, que vai fazer ainda. Porra, é isso, né, velho? A gente no dia da sessão da abertura, não, na abertura do Panorama, acho que ele tinha alguns dias que tinha falecido, alguma uma semana. E eu tava com o Caleb Lopes, com o curta dele também muito incrível na sessão. Ataques Psicotrópicos. E a gente dedicou, porque os dois filmes tinham uma coisa meio lynchiniana, assim. E, porra, o Lynch, ele me toca. Claro, o cinema dele é tipo assim, o cinema como um todo. Também numa zona de meditação, assim, que ele tem também. Eu acho que ele tem uma coisa que me inspira muito, esse processo criativo que vem a partir de um encontro com outras coisas, não é só com esse trajeto. Ele é um cara que, enfim, ampliou muito, não só pela imagem, mas por esses pensamentos, assim, de processo criativo. Eu acho que a chave tem talvez esse link direto. Tem gente que vê Buñuel, tem gente que vê os filmes do primeiro cinema marginal aqui da Bahia, né? O Super 8 baiano, André Luiz, é, Araripe, enfim, tem um cinema marginal aqui, Edgar Navarro, né? Que é um nome. Muita gente lê o filme nessa chave também, né? Essa soma do Lynch com o cinema marginal baiano dos anos 70 ali do Super 8. E, cara, tem tudo isso, né? Tem até Scorsese e daquele filme dele lá do cara tentando voltar pra casa, Depois de horas. depois de hora, acho esse filme que foi um filme que eu passei com o Jamex e a gente olhando também como Sessão da Tarde, assim, ó, velho, esse filme aqui, cara, olha como ele é. Isso também compõe a gente como realizador, né? Então, e ao mesmo tempo tinha aquele filme, um filme africano que é A Pequena Vendedora de Sol, que é uma menina que vende um jornal do Dior. Ah, esqueci, eu sou péssimo com nomes. Então a gente tem uma carga cinematográfica, muito também do cinema brasileiro, assim, né? Tipo, muita coisa do cinema brasileiro, até piauiense agora que a gente viu no Super 8, uma mostra. Então eu olho e falo, caralho, a gente tem um manancial de filmes que estão nesse grupo. Mas eu gosto de pensar, a gente é muito. Os debates foram muito em torno disso, assim, nas sessões. Assim, a gente que é do cinema, a gente é muito autocentrado, assim, né, velho? E foi muito louco, Jamex, me senti inspirado pelos artistas de rua, assim, sabe? Por essa forma também de fazer a arte deles. Então, Jamex, ele pinta. Eu conheci Jamex, ele tava procurando uma porta, assim, na rua ele achou uma porta de guarda-roupa e ia pintar em cima. E eu falando, caralho, velho, os caras pintam onde for, na parede, lambe, todo formato, essa galera. Então, para além dessa autoconsciência cinematográfica que é fundamental, é maravilhoso, a gente ama. Eu também. Tem dança no filme, tem um grupo de dança lá que eu também explorei esse espaço ali. Tem, velho, tipo assim. Tem bandas, muito da trilha que tem no filme são de bandas baianas, assim. Então, na verdade, Jamex é esse ponta de lança, assim, para arrastar uma cena também, sabe? Local. Confluência, né? Uma total confluência que eu sinto que o cinema aqui parece que. Não sei, a gente não se sente muito próximo, integrado no cinema baiano mais dos últimos 10 anos, assim, que é muito autorrepresentativo, que é muito pouco arriscado, assim, sabe? São poucos os filmes que. E aí eu acho que o filme também nasce dessa vontade, assim, de, velho, vamos arregaçar com a linguagem, não, vamos fazer esse manancial, confiar nisso, assim, sabe? Eu olhava pra todo mundo, então tem essa estética muito cheio de camadas é muito disso, né? Muito de um coletivo de gente que quer olhar pra essa cidade, que quer olhar como artista. E é isso, esse filme representa muita coisa pra gente, assim, sabe? E
Muito feliz, velho, muito feliz mesmo pela sessão aí. Espero que. E nos outros lugares, assim, eu espero que o filme. As pessoas criem esse público, né? Tipo assim, a gente não quer. A ideia não é chegar na Netflix necessariamente, mas é criar um caminho desse filme. Então, só que nessa cena local já valeu muito a pena esse filme acontecer. Então, agora o que é que ele vai alcançar nesse caminho, né? Não Que massa, sei. Ramon. Vamos ver. Vamos ver. Ramon, quer convidar o pessoal então para ver a sessão Abracine, fazer Com certeza. aquele chamado e depois eu faço esse recortezinho para te botar nas redes sociais aí para bombar. Gente, eu queria chamar vocês para assistir um filme Delírio, um filme apocalíptico, documental, vindo de Salvador, Loures, essa cidade que eu e meus amigos reinventamos. Então, a sessão Abracinho é uma sessão especial que vai estar agora a partir do dia 29 até o dia 7, em várias cidades. Então, procure saber se a sua está nesse bolo e venha conferir um cinema aberto para outros olhares e outras trajetórias. Maravilha. Ramon, brigadão pela participação aqui no nosso bate-papo da Manac 21. Sucesso com o Pô, Jamex e o Fim do obrigado, viu? Medo e com os próximos projetos que virão também, né? Eu sei que já tem curta aí, né? Que já passou em Tiradentes, tem mais coisa vindo por aí, então muito sucesso. Pô, valeu, Rodrigo. E me passa depois o calor dessa discussão, porque isso que é foda do cinema, né? Trazer a presença. Pode deixar. Valeu, velho. Depois eu te passo todos os. Tudo que O o pessoal feedback. falou aqui em Porto Alegre. Um abração. Valeu.